Caros amigos do canal Via Romana, como vão? Estamos novamente aqui, eu sou o professor Rafael Queiroz, saudações. Hoje nós vamos falar sobre a Operação Tempus Veritatis, desencadeada pela Polícia Federal, contra esse suposto golpe, essa suposta tentativa de golpe da ala bolsolavista. Esse vídeo, pessoal, fundamental, porque desde 2013 nós temos dado combate sem trégua a esse círculo cultural e político criado pelo Olavo de Carvalho. Desde então nós temos alertado várias pessoas a respeito do perigo que esse círculo representava não só para o catolicismo, mas para a nação brasileira. E esse vídeo é exatamente sobre esse assunto, onde nós analisaremos a figura do Felipe Martins e também esse projeto desse golpe que estava sendo cogitado, que estava sendo até preparado por figuras ligadas ao Bolsonaro. Hoje eu vou dividir essa apresentação nossa em três partes. Eu vou comentar primeiro sobre a figura do Felipe Martins, depois eu quero falar sobre esse projeto de golpe. Na terceira parte eu vou falar sobre o ativismo judiciário no Brasil e na quarta eu vou dar uma conclusão dizendo aos senhores o que penso que nós devemos considerar a respeito disso tudo e que postura assumir diante disso tudo. Dias atrás eu vi muitas pessoas dizendo que era necessário solidarizar-se com os presos nessa operação, porque o que estaria em curso no Brasil é uma ditadura da toga, que nós também temos denunciado aqui no canal já há bastante tempo, né? Então, em parte, o que essas pessoas dizem, eu até concordo. O que está em curso no Brasil realmente é um ambiente de exceção, está sendo criado aí sob os auspícios do judiciário, em conluio com o PT, com a velha política. Mas isso significa que nós devemos nos solidarizar com os bolsonaristas? Eis a questão. Então, esse vídeo é exatamente para nós analisarmos essa problemática toda e até podermos ter um juízo mais objetivo de que caminho adotar no meio desse caos, no meio dessa briga toda, né? Porque qual é o nosso compromisso aqui no canal? Qual é o nosso objetivo aqui nesse canal? É formar uma massa crítica, é conscientização para abrir uma alternativa política no Brasil. Não é isso? E nós estamos convictos que nem essa velha política, nem essa esquerda petista, tampouco essa nova direita bolsonarista representam alternativas reais de desenvolvimento, progresso e melhoria do nosso país. Então, vamos começar a nossa apresentação falando sobre a figura do Felipe Martins. Bom, eu, anos atrás, tive o desprazer de conhecer esse sujeito, mais precisamente por volta de 2016, 2017, quando ele ganhou um destaque graças a algumas previsões que ele fez sobre a eleição americana e sobre a vitória do Trump. É bem verdade que depois, alguns anos depois, o Rodrigo Constantino escreveu um artigo muito bom, mostrando como as previsões de Felipe Martins não tinham nada de genial, né? E que ele era uma figura superestimada. Isso no contexto de uma controvérsia que houve entre o Constantino e o Martins. Depois a gente vai explicar isso melhor. E aí em 2017, me lembro muito bem disso, o Felipe Martins tentou engatar aqui no Brasil uma comemoração do 4 de julho, data que marca a independência dos Estados Unidos. Obviamente com um objetivo que era o de criar no Brasil uma corrente cultural de ode, né, de louvor, de exaltação aos Estados Unidos como um grande modelo, a ser seguido por nós brasileiros. Tá? Então, nessa ocasião, que inclusive ele chegou a publicar um artigo
que circulou em várias redes sociais. Eu tive a oportunidade de responder esse artigo, né, pessoalmente, lá na página dele, no Facebook, e escrevemos uma resposta mostrando como os Estados Unidos era e são, né, a Babilônia anticristã, e portanto era completamente contraproducente e contraditório, conservadores, né, preocupados com a degenerescência moral, exaltassem os Estados Unidos. Então, esse foi o meu primeiro contato com a figura do Felipe Martins. Tá? Isso tudo deixa claro para os senhores, já de cara, que se trata de um propagandista do norte-americanismo, né? E que nesse artigo aí em tela, que eu citei para vocês, esse texto de 2007 que ele publicou, nesse texto ele trazia alguns tópicos interessantes que cabem analisar. Primeiramente, ele dizia o seguinte: o anti-americanismo é uma obsessão nacional. Então ele fala nesse artigo que o anti-americanismo é um sentimento enraizado no brasileiro, no Brasil, na história do Brasil, na cultura brasileira, na política brasileira. Ora, um sujeito que se intitula conservador, né, e ao mesmo tempo deplora um sentimento político enraizado, né, na história cultural do Brasil, né, ele não é conservador de coisa nenhuma, né. Ele quer, na verdade, uma ruptura, uma revolução. Ele quer criar um novo Brasil, uma nova cultura no Brasil, não anti-americana, mas sim pró-americana. Tá? E aí ele fala, ele é honesto nesse ponto, dizendo, inclusive, que mesmo entre liberais e conservadores brasileiros, há quem creia na noção que os males do mundo vêm da terra dos livres e audazes. Veja como é que ele se refere aos Estados Unidos, terra dos livres e audazes, né? Quer dizer, é só elogios ao Zé. E aí ele conclui assim, que a imagem que nos vendem é que os Estados Unidos é governado pela ganância. Logo depois ele fala o que nesse texto? Que dois presentes dos Estados Unidos para o mundo, para a civilização humana, seriam quais? A liberdade individual somado ao capitalismo, ao desenvolvimento tecnológico e à prosperidade. E que isso seria uma síntese de Atenas, que foi, né, a capital cultural do mundo antigo, e de Jerusalém, a capital da fé. E que isso representaria a síntese da consciência divina no mundo atual. Então os Estados Unidos seria o polo onde brilha mais alto, né, a cultura e a fé, e portanto o Estado americano seria, vamos dizer assim, um agente da providência divina na Terra. Quer dizer, isso daí está muito para além, né, de um americanismo superficial, né, que olha, os Estados Unidos é um país bem sucedido, um país rico, vamos copiar algumas coisas que deram certo lá, trazer para cá. Não, isso aqui é um culto religioso aos Estados Unidos, né? O que é mais interessante e contraditório ao mesmo tempo é que ele fala que a imagem que nos vende dos Estados Unidos é um país movido pela ganância, e logo depois ele diz que o grande presente que os Estados Unidos deu ao mundo é liberdade individual, que tem a ver justamente com essa cultura empreendedora, essa cultura voltada para o ganho, né, para a ganância, o capitalismo, que também tem a ver com ganância, e a prosperidade material, né, a busca de um desenvolvimento tecnológico para ter o máximo de prosperidade material. Ora, quer dizer, isso aqui que ele falou só confirma realmente que é um país voltado para a ganância, para o ganho, né, para o lucro, né, para o dinheiro. E aí ele conclui dizendo que os Estados Unidos é a resistência, no momento presente da história, ao niilismo e ao fanatismo do Islã. Tá? Em suma, o que o Felipe Martins queria? Ele queria o Brasil, ele queria levar o Brasil às últimas consequências daquela Revolução Colorida iniciada em 2013, ali ainda no governo da Dilma, tá? Tanto que ele chegou a retratar todo esse movimento como uma revolução. Ele disse o seguinte, né? Se não me engano, está na Folha de São Paulo.
Isso aí saiu, isso foi uma declaração que ele deu e que foi noticiada em 2019, antes do segundo turno da eleição. Tá? Enfim, ele dizia o seguinte, né? O que está acontecendo no país é uma revolução. Tá? A fucking revolution, e não há meio de parar. A fucking revolution significa a revolução que veio para foder com tudo. Desculpa o palavreado, mas em que ele se baseia para dizer isso? Ele se baseia numa frase do Olavo de Carvalho que disse: eu vim para foder com tudo. Tá? E ele falou isso na realidade não em 2019, 2018, antes do segundo turno. Tá? Mas isso aqui, essa expressão, ela foi enfatizada ali no meado de 2019 numa matéria, se eu não me engano, do Estadão, do jornal Estadão, tá? Que inclusive vai qualificar o Felipe Martins de jacobino de direita. O que é engraçado? Que nós, no mesmo período, publicamos, um pouco antes dessa matéria do Estadão, mas ali no contexto, né, no momento ele estava acontecendo uma luta, né, um conflito entre as alas que formavam o governo Bolsonaro, tendo no centro, né, a ala Olavete. Nós escrevemos no nosso blog Catolicidade que o olavismo era jacobinismo de direita. Não sei se algum jornalista leu isso ou se ele chegou à mesma conclusão por outras vias, mas enfim, nós chegamos a publicar isso até antes dessa matéria do Estadão, retratar o assunto dessa forma, o que mostra que nós estávamos no caminho certo. Tá? Eu vou até deixar aí para vocês o link desse nosso artigo. Nesse artigo que nós escrevemos, nós afirmamos que a ala Olavete do governo, que era mais radical, produziria, na medida que se tornasse hegemônica, um maquiavelismo digno, que deixaria, melhor dizendo, né, o PT com inveja. Porque o PT adotou também, no período em que esteve no poder, o Vale Tudo. Tá? Foi a mesma coisa que fizeram os Olavete durante esse governo Bolsonaro. Adotaram o Vale Tudo. Tá? E aqui, nisso que nós estamos falando, nós podemos encaixar o aparelhamento da ABIN, que foi uma tentativa de recriar o SNI, Serviço Nacional de Informação, da época da ditadura militar. E por que eu falo isso? Tá? Porque nós, em 2012, estivemos numa reunião que foi, vamos dizer assim, o germe, a semente dessa turma que hoje muitos dizem, né, que fazem parte das milícias digitais, Alan dos Santos, Felipe Martins, entre outros. Ali foi a semente disso. Eu participei de uma reunião na época, para tentar formar uma frente conservadora que unisse católicos e outras pessoas, né, onde estávamos eu, Alan dos Santos, isso no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, Padre Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho por videoconferência, Seu Coutinho da TFP, tá? Gente do Exército, tinha oficiais do Exército lá também, padres, etc. Só não estava esse padre, José Eduardo, que depois veio a entrar nesse circo. E lá, o Olavo de Carvalho, nessa videoconferência, ele disse o seguinte, que era fundamental, fulcral, criar um SNI, né? Ou seja, um Serviço Nacional de Informação que nos desse condições de emparedar essas pessoas no momento que nós estivéssemos no poder. Tá? Depois eu acabei saindo disso daí, logo em 2013, um ano depois, quando percebi que se tratava de um projeto maléfico e não benéfico. Tá? Inicialmente, imaginava que fosse uma coisa que traria benefício para o país, mas depois, quando eu fui vendo as conexões desse pessoal com liberais, enfim, e uma série de pessoas que não queriam o bem do Brasil, não podiam trazer bem para o Brasil, benefício para o Brasil, eu me afastei. Então eu vou falar aqui um pouquinho do projeto, tá, do golpe bolsonarista. Então foi ficando claro, pessoal, que realmente havia um projeto de golpe.
eu cheguei até a subestimar isso daí, né? É bem verdade que em 2021 o golpe não aconteceu, porque a gente achava que ia acontecer, aquela manifestação lá em Brasília. Eu cheguei a gravar aqui alguns vídeos dizendo que não tinha condições para acontecer, porque o governo Bolsonaro estava numa queda de popularidade, estava perdendo força, e que aquilo ali era uma tentativa de recuperar a força, e que não se dá golpe em contexto de fraqueza, né? E se acontecer um golpe em contexto de fraqueza, vai fracassar, vai naufragar, a coisa não vai vingar. Então acabou que não houve golpe naquele momento, né? Mas de fato, em 2022, esse grupo, essa turma, começou a cogitar, não só cogitar, preparar um golpe por tudo que a gente tem visto aí, aparelhamento da BIM, essa minuta que foi revelada, que surgiu, né, que acharam, muito provavelmente foi escrita pelo Felipe Martins, e de forma que isso tudo aí que eles falaram de estado de sítio, estado de defesa, era só eufemismo mesmo. Não se tratava disso, era golpe, era virar de mesa. Tá? Por que era virar de mesa? Nós vamos explicar. Tá? O texto, discurso hipotético de Jair Bolsonaro falava de defesa da liberdade e segurança jurídica. Tá? Seria uma ditadura para salvar o Brasil de outra ditadura, né? Quer dizer, vamos acabar com a liberdade no Brasil, criar um estado de exceção para salvar a liberdade. É uma contradição absoluta, bem parecida com o que está acontecendo agora, né? Vamos criar um ambiente de exceção no Brasil para salvar o Brasil do bolsonarismo, né? Quer dizer, para salvar o Brasil de um golpe, de um grupo que queria implantar um estado de exceção, vamos criar um estado de exceção. Enfim, isso mostra o grau de insanidade que chegou à política brasileira, né? E o pior de tudo é que as pessoas falam isso com a cara mais lavada do universo. Então, faço defesa da democracia, defesa da liberdade, né? Mas na realidade o que está por trás disso tudo são projetos hegemônicos, projetos de concentração arbitrária, absurda, de poder, sem nenhuma garantia de que isso vai trazer benefício para o país. Porque se ainda houvesse um horizonte que, olha, isso vai trazer um benefício para o país, é necessário, não tem isso. Projetos unicamente para atender grupos de poder, né? Não para atender o país. Enfim, voltando aqui, essa questão da insegurança jurídica, nós temos visto crescer já bem antes, né, da eleição de 2022. Tá? Então, por que não fizeram antes? Bom, já que é para garantir a liberdade do Poder Executivo frente à interferência do Poder Judiciário, não tinha motivo para fazer isso antes. Quantas coisas aconteceram antes e o presidente não cogitou de conclamar um estado de sítio, né? Então fica claro que isso era uma desculpa para remediar a derrota eleitoral. Quer dizer, só começaram a pensar em fazer isso depois que perderam a eleição, tá? Aliás, antes já estavam cogitando, é bem verdade, mas já sob a previsão de que iam ser derrotados. Então era virar de mesa e pronto, acabou. Não havia, não há, né, nisso aí tudo, nenhum fundamento, né, lógico que possa justificar esse projeto. Se era por causa da insegurança jurídica, então se fizesse antes, já havia motivo suficiente para isso, tá? Eu lembro aqui, pessoal, que em 2019 a ala Olavete, como já tínhamos dito aqui na primeira parte da nossa apresentação, havia renunciado a princípios e valores para salvar a pele do chefe, ou seja, a pele do Bolsonaro. O Olavo de Carvalho tinha pedido na época que a luta não fosse nem contra a corrupção, né, nem contra o STF. Os juízes não são os inimigos. O Olavo chegou a dizer isso, tá? Mas contra o Foro de São Paulo, né, contra o PT, no caso. Tudo para salvar os filhos do chefe no inquérito das rachadinhas junto a Toffoli, tá? Deu certo na época, mas o que veio a acontecer depois? Toda essa interferência do judiciário, tá? Essa coisa aí, essa situação toda aí, né, gerou um racha na direita, porque você
passou a ter, de um lado, olavetes práticos, que diziam, olha, tudo que o Bolsonaro fizer, a gente tem que aplaudir, tem que, né, endossar, passar pano, justificar, tentar legitimar. E, do outro lado, liberais e conservadores idealistas, tipo Nando Moura, esse pessoal do MBL e etc., que começou a criticar o Bolsonaro por encobertar a corrupção dos seus filhos. Tá? E aí, nesse contexto, é que vai acontecer o aparelhamento da ABIN. Tá? E aqui é que entra um ponto importantíssimo de nós ressaltarmos, porque a espionagem que estava sendo feita pela ABIN não era só de petistas ou de gente da esquerda, mas inclusive de gente da direita, de gente do centro, ou seja, de qualquer pessoa que fosse ou que pudesse ser encarado como um desafeto, um inimigo, uma ameaça ao Bolsonaro. Tá? Inclusive, os senhores que me acompanham aqui no canal sabem que eu estou sofrendo um processo. E, na época que esse processo veio à tona, que nós ficamos sabendo, né, um amigo nosso chegou a dizer, olha, tem dedo do bolsonarismo por trás disso, porque, vocês sabem, nós somos personas não gratas para o olavismo, para o Olavo de Carvalho. Nós éramos inimigos públicos do Olavo de Carvalho, né? Chegamos, inclusive, a ser ameaçados publicamente por ele em 2018. Né? Disse que iria mover um processo contra mim. Tá? Em 2016, mandou um garoto de recados dele mover um processo contra mim, que nós, graças a Deus, vencemos, né? Fomos absolvidos. E agora, novamente, né? Estamos passando aí por um processo. E esse amigo dizia, olha, tem dedo do Bolsonaro, tem dedo de gente do Bolsonaro nisso daí, tem dedo de gente do Olavo de Carvalho, dessa ala, né, Olavete, que está ali dentro do governo. E de fato hoje eu estou convicto de que o meu nome estava rolando, né, na ABIN. Com certeza, quase total certeza, né, acredito que foram eles que mexeram os pauzinhos para que eu fosse implicado nesse processo. Tá? Então, onde eu quero chegar com isso aqui? Lá no início eu estava falando um pessoal, nós temos que nos solidarizar com os bolsonaristas. A pessoa que falou isso para mim, um nacionalista, tá? Não é um cara dessa nova direita, é um cara que tem uma visão clara das coisas, sabe que essa nova direita é deletéria, etc. E aqui chegamos ao ponto que eu queria. Se o golpe tivesse sido dado, tivesse dado certo, né, se esse golpe tivesse vingado, tivesse ido à frente, até gente de direita iria rodar, ou seja, iria ser presa, iria ser morta, iria ser banida, teria que fugir do país. Tá? Olavo, em agosto de 2019, chegou a dizer que para salvar o Brasil para ele, né, era manter o Bolsonaro no poder, a qualquer custo. Seria preciso alguns assassinatos. Tá bom? Então o que esse golpe seria? Ele seria a Revolução Colorida, iniciada em 2013, na sua fase de terror, né? Comandado por Martins e pelos Olavetes. Então vocês já imaginam o que não viria desse golpe. Seria um jacobinismo de direita, com toda certeza. Então figuras como Nando Moura, por exemplo, um liberal conservador idealista, Rodrigo Constantino, antirrevolucionário de carteirinha, que teve como eu falei, uma treta, né, com o Martins, que era desafeto do Martins. Trocaram farpas na época que teve a greve dos caminhoneiros, 2018, né, porque o Martins, ele via ali naquela greve o início de uma revolução americana no Brasil. Tá? E o Constantino dizia, não, essa greve vai prejudicar a população, não vai trazer benefícios, etc. Então o que passou a acontecer a partir daí? Muitos sujeitos ligados ao Martins, essa ala Olavete, Martins mais radical, passou a caracterizar figuras como Constantino e outras figuras de direita, ou como direitistas deficitários, quer dizer, não são suficientemente direitistas, ou como comunistas infiltrados. Na época ficou muito famoso, né? Aquele meme, né?
um novo nome para a lista de comunistas, né? A lista de comunistas foi atualizada, ou seja, cada vez tinha uma treta nova, um conflito novo, uma discussão nova nesse meio, né? O número de comunistas aumentava. E aqui há um ponto: comunistas para o Olavetti não são só aqueles que são filiados à esquerda, né? Mas, por exemplo, qualquer trabalhista, mesmo que ele seja antimarxista, é comunista. Qualquer nacionalista, desenvolvimentista, também é comunista. Por quê? Nacionalistas, nazistas, né? O nazismo foi nacionalismo, então qualquer nacionalismo é nazista. E o nazismo é comunismo. Essa é a lógica desse pessoal. Quem quer que defenda o Estado forte ou medidas estatais também é comunista. Direitistas críticos de ações ou falas de Bozó também podem ser considerados comunistas infiltrados, porque não? Cansamos de ver isso aí, tá? Então, ia rodar muita gente. Não ia ser só o PT, a esquerda que ia rodar, caso houvesse um golpe desse, tá? Ia ser muita gente. Muito mais gente do que vocês imaginam. Bom, agora, né, que o Bozó está emparedado, por todos esses fatos que vieram à tona, aparelhamento da BIM, luta de golpe, etc., não uma mera cogitação. Ficou claro que estava tendo uma preparação, mais que cogitação, preparação, né? O que a direita começou a dizer, essa direita Bolso-Olavetti? Que o ativismo judiciário do STF vai nos levar, com essa defesa da democracia, ao comunismo, porque democracia é comunismo. Democracia leva ao comunismo. E aqui vocês percebam que eles mudam de acordo com a conveniência. Lá em 2019 os juízes não eram inimigos, agora eles se tornaram inimigos, tá? Agora o ativismo judicial é o grande inimigo do Brasil. Antes não, né? Quando o ativismo judicial estava batendo na cabeça de petista, estava tudo bem. Agora não, agora ele vai nos levar ao comunismo. Enfim, isso deve nos fazer refletir que a direita é a mãe do ativismo judicial via lavajatismo, que deu superpoderes ao Ministério Público. Assim como o PT é o pai do neolacerdismo da direita, pois estimulou a histeria anticorrupção via campanha da ética na política, que começou lá nos anos 90. Tá, então isso daqui revela a grande hipocrisia da direita, que só vê problema no ativismo judicial quando é contra ela. Contra o PT, a Constituição Federal de 88 foi estuprada, e mesmo assim a direita ficou calada, porque o que estava sendo construído ali na época da Lava Jato era um ambiente de exceção, e nós aqui fomos proféticos, porque nós denunciamos, né, e diuturnamente, que a maneira como a Lava Jato estava sendo conduzida ia dar no que está dando hoje, no que acabou dando, né? Ou seja, tudo foi anulado, o PT voltou e o Lula está aí novamente como presidente. Olavo, em 2016, defendeu a democracia plebiscitária. Para quem é de direita e que diz agora que a defesa da democracia, que o STF está encampando, vai levar-nos ao comunismo, é preciso se lembrar disso. Recorde-se disso aí. Em 2016, o Olavo de Carvalho defendeu democracia plebiscitária, que é a mesma democracia que o PT defende lá, né, nos seus congressos, que nada mais é que um modelo de governo à la Robespierre. O que é democracia plebiscitária? Não tem Congresso Nacional. O chefe de Estado ele vai jogar uma questão, né, para o povo decidir, a massa, né, decidir, e aí as pessoas levantam a mão, né? Quem não levantar a mão aprovando a proposta é inimigo da nação, é inimigo do país. É isso que é democracia plebiscitária. Tribunal de exceção, Tribunal Revolucionário, etc. Ou seja, a defesa de uma democracia radical não é apanágio só da esquerda, não. A direita também defende isso, o Olavo defendia, né? Então, se é comunismo, então o Olavo era comunista. Sejam coerentes, tá? Qual é a conclusão disso tudo aqui, pessoal, que eu falei? É a seguinte: são três, para a gente poder finalizar. Em 2019, previmos, nesse artigo nosso, no Catolicidade, que a balbúrdia causada pela ala Olavetti acabaria produzindo tanto caos, tanto conflito, tanto desentendimento, tanta desordem, que exigiria uma ditadura para repor alguma ordem. Está aí, a ditadura judiciária. Chegou.
Parabéns, Olavetti, vocês são os grandes culpados por isso. Tá? A segunda conclusão é a seguinte: respeito muito essas duas figuras. O Rui Costa Pimenta, para mim, é um bom analista da nossa política nacional, do PCO, em que pese eu ser um sujeito que repudia o comunismo, repudia o trotskismo que ele preconiza, mas reconheço nele talento, capacidade para analisar as questões nacionais hoje em dia. Porém, nesse ponto, eu discordo absoluto dele agora. Tá? E também do Aldo Rebelo, é uma figura também que admiro. Então, a posição hoje do Aldo e do Rui, ao meu ver, são fracas perante o que nós vimos aí vir à tona a respeito do que estava sendo planejado pelos bolsonaristas. Tá? É verdade que o PT usa uma retórica de golpe, mas há que denunciar o risco que o bolsonarismo representa para o país. Então, qual é a posição do Aldo e do Rui hoje? Né? É que a narrativa de golpe serve para manter a polarização. De fato, concordo, serve mesmo. Mas nós não podemos deixar de dizer que havia sim um projeto de golpe e que esse pessoal do entorno do Bolsonaro, esse pessoal de linha olavista, é um perigo para a nação. Isso tem que ser dito em alto e bom som. Isso não pode deixar de ser dito. E por fim, eu quero concluir que a crítica às pretensões golpistas de Bolsonaro não devem ser feitas à luz da defesa da democracia. Nós tivemos a oportunidade aqui de dizer o seguinte: a democracia tem que ser julgada a partir dos resultados que ela produz para o país. Se ela produz bons resultados, ótimo, continuemos com a democracia. Agora, se ela não produz, por que não revisar a democracia, corrigi-la, ou até construir um outro regime adequado às nossas necessidades? Eu não vejo problema nenhum nisso. Essa defesa dogmática da democracia, que aliás, nem esse pessoal acredita de verdade, porque no Brasil o que nós temos é uma república sem republicanos. As pessoas não acreditam em democracia nem em república, só acreditam em lei, império da lei, Estado de Direito. Elas apenas reivindicam isso quando elas estão fora do poder, para se proteger de quem está no poder. Mas quando elas chegam no poder, elas rasgam a Constituição. É isso que o PT fez, é isso que o Bolsonaro fez, e é o que está sendo feito agora pelo Judiciário. Ponto final. Tá? Então isso tudo também é uma grande hipocrisia. Mas voltando, então a crítica ao Bolsonaro tem que ser feita à luz da defesa da democracia, mas à luz da defesa da nação, mais do que um movimento antidemocrático que ameaça a democracia. O bolsonarismo é um movimento antinacional, e é por isso que nós não podemos nos solidarizar com os bolsonaristas de forma alguma. Eu critico essas arbitrariedades que o judiciário vem cometendo, critico, discordo. Ao meu ver, o bolsonarismo deveria ser objeto de um inquérito, objeto de ações da justiça, dentro da regra da lei, não da maneira como a coisa está sendo feita, em que juiz abre inquérito e etc. Isso é um absurdo, tá? Porque da mesma forma que eu critiquei a Lava Jato por proceder de forma ilegal contra o PT, eu critico agora esse ativismo judiciário contra o bolsonarismo. Mas zero solidariedade ao PT, que é uma ameaça ao país, e zero solidariedade aos bolsonaristas, também são uma ameaça ao país. Então essa, ao meu ver, é a posição que um nacionalista deve ter, tá? Por quê? Solidarizar-se com o bolsonarismo é manter essa ala viva. Ela precisa ser enterrada, ela precisa ser extirpada da vida nacional, assim como o PT também precisa, tá? Então, pessoal, era o que nós tínhamos a dizer. Fundamental, diante disso tudo que nós vimos, urgente, urgentíssimo, construir uma via nacional, porque nós estamos sob um risco muito grande. Nós precisamos começar a agir, tá? a tomar providências mais concretas. Então, era essa a análise que nós tínhamos a fazer aqui. Agradeço a atenção de vocês, espero que
tenha contribuído com maior esclarecimento. A conscientização é o passo inicial para a ação política. Conscientizar já é começar a ação política, porque nada se faz sem conhecimento. A gente precisa saber em que terreno nós estamos pisando, para onde nós devemos ir. Por isso, essa fase da conscientização é fulcral. Por isso, também peço a vocês que acompanham o canal, ajuda. Nós vamos deixar aí o nosso Pix, quem desejar ajudar essa iniciativa, para a gente, inclusive, poder espalhar melhor a nossa mensagem e despertar a consciência de outros camaradas, de outros cidadãos, para que a gente possa engrossar esse movimento. Um abraço, até a próxima.